Oi, tudo bem? Como você está? Bom, hoje nós vamos aprender, revisar, descobrir alguns segredos ou curiosidades bíblicas de alguns personagens bíblicos. E eu quero que você relaxe hoje e também comente aqui se você conhecia ou não todos esses fatos. Ok, 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 ok. Então vamos começar. Eu queria falar primeiro que você provavelmente conhece o personagem Sansão ou Forte Sansão, mas eu não sei se você se lembra que Sansão, o homem mais forte que existiu, tinha medo de morrer de sede. Isso está lá em Juízes 15:18, se você quiser olhar. Então até o homem mais forte se desesperou por causa de água. E nós temos também um episódio que o rei Davi, teve que se fingir de louco. Então imagina o grande rei se fingindo de louco para escapar da sua morte. Porque ele até babava e arranhava a porta, tudo para se salvar do rei de Gade. E isso está em 1 Samuel 21, no versículo 13. Uma coisa também é que o profeta Elias teve um momento em que ele ficou tão deprimido, ele estava tão deprimido que ele pedia para Deus para ele morrer. Então, mesmo sendo um grande profeta, ele passou por uma dificuldade assim, de grande tristeza e depressão. Também você conhece a história de Jonas? Jonas, ele não só fugiu de ir para Nínive, como ele desejava que a cidade fosse destruída. Então, Jonas tinha muita raiva e orgulho escondidos. E depois ele foi tratado por Deus nisso. Agora, você já leu o livro de Provérbios? O o rei Salomão, ele escreveu até sobre formigas e lagartixas. Então, até pequenos detalhes da criação, que a maioria ignora, foram usadas como lição por Salomão. O apóstolo Paulo, quando ele estava em Atenas, ele foi zombado pelos filósofos de lá,
Eles zombavam da pregação dele e o chamavam de tagarela. Maria Madalena, você deve saber disso, mas ela foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Mesmo em uma época em que o testemunho feminino não era valorizado. Mas assim quis Deus que ela fosse a primeira a testemunhar a ressurreição de Jesus. Então esses não são segredos, porque eles estão escritos. Mas muitas pessoas passam batido. Agora eu vou falar algumas curiosidades bíblicas. Por exemplo, você tinha notado que João Batista era primo de segundo grau de Jesus. E segundo a Bíblia, Jesus é frequentemente chamado de rabino. E a palavra rabi significa professor. E as últimas palavras de Jesus antes de subir ao céu foram: estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Agora você sabia que a Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo? E uma coisa, a Bíblia só foi feita em português no século XVIII. Apenas no século XVIII tivemos a primeira Bíblia em português. E existem livros na Bíblia que têm apenas um capítulo. Por exemplo, Obadias, Filemão, 2 João, 3 João e Judas. Agora você sabia que ao dia da Bíblia, ele é sempre comemorado no segundo domingo de dezembro, como o dia da Bíblia. Você sabia que o menor livro do Antigo Testamento é Obadias? Um desses que só tem um capítulo. E ele só tem 21 versículos. Agora, você sabia que os 10 mandamentos, na verdade, eles não são numerados? Essa divisão em números foi organizada apenas depois. Além disso, tem outra curiosidade que é a palavra Trindade. Ela não aparece na Bíblia, ela é um conceito que foi construído com o conjunto das Escrituras, mas a palavra em si não aparece na Bíblia. A palavra foi inventada para descrever o que está escrito na Bíblia. E agora, você já percebeu que Apocalipse é o único livro da Bíblia que promete bênçãos, tanto a quem lê quanto a quem ouve. E Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu alguns livros estando dentro da prisão. Algumas cartas, na verdade, que
foi Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. Todas elas, Paulo estava resguardado, preso. Então, esse foi o nosso segundo vídeo de curiosidades bíblicas. Eu vou continuar trazendo mais curiosidades. Se você quiser que eu continue, deixe o seu like e seu comentário. E nos encontramos no